está com o Especial Saúde, seja bem-vindo. As análises clínicas ou meios de diagnóstico in vitro constituem um investimento valioso para os sistemas de saúde. Sem o recurso a estas ferramentas, a capacidade de médico e mesmo de doente tomarem decisões pode ser adiada com prejuízo para ambos. Mas um estudo recente vem colocar o dedo em várias feridas que se estão a viver no setor. O setor do diagnóstico in vitro é um setor estratégico na área da saúde. O estudo realizado pela Deloitte, a pedido da Comissão Especializada de Meios de Diagnóstico in Vitro da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, foi apresentado em março e denuncia a pressão colocada sobre as empresas farmacêuticas, confrontadas com o investimento contínuo em inovação e com o crescente atraso por parte do Serviço Nacional de Saúde. Os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro permitem a realização de testes não invasivos realizados a partir de amostras do corpo humano, como o sangue, a urina ou tecidos, com o objetivo de obter dados relativos aos estados dos mesmos. Em Portugal, cerca de 60% das decisões clínicas são tomadas com base nos resultados dos testes de diagnóstico in vitro, e entre 2010 e 2012, o preço unitário das análises clínicas reduziu 15% no setor convencionado. Os resultados dos exames e análises são fundamentais na definição do tratamento mais adequado a cada situação, no controle da doença e monitorização da sua evolução. Um estudo realizado pela Deloitte a pedido da Comissão Especializada de Meios de Diagnóstico in Vitro da Apifarma caracteriza pela primeira vez de forma detalhada a situação do setor das análises clínicas em Portugal. E uma das conclusões a que chega é que o valor de mercado da indústria de análises clínicas em Portugal apresentou nos últimos 3 anos uma tendência decrescente de cerca de 7% ao ano. Ao mesmo tempo, a redução de valor do mercado foi acompanhada por uma diminuição de efetivos e uma queda no investimento de equipamento. Este vai ser o tema do debate do Especial Saúde de hoje. Dou desde já as boas-vindas aos meus convidados, é um prazer tê-los aqui. Doutora Maria Antónia, enquanto membro da direção da Apifarma, podemos dizer que este estudo vem dizer que nem tudo está bem nas análises clínicas, no setor das análises clínicas, principalmente nos últimos 3 anos. O que é que se passa? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite. É verdade que este estudo mostra algo que nós já estamos a sentir nos últimos anos, em que, sem dúvida, que o nosso mercado está a contrair e que, portanto, foi de cerca de 21% nesses 3 anos, tendo em atenção que em 2012 foi o mais forte, com menos 14%. Portanto, baixámos o mercado a nível de 14%. Okay. Claro que isto leva a uma dificuldade. Atenção que este mercado, esta diminuição tem a ver quer com uma diminuição do volume de análises realizados, quer com uma redução de preço por análise. Claro. E isto a nível do setor, claro que traz dificuldades. Não é? E daí que falou das próprias equipas, que tem que haver uma reorganização. E inclusive que vimos também neste estudo que a capacidade das empresas investirem em equipamentos para colocar nas entidades públicas é muito menor. Vamos até ao terreno. Dr. Joaquim Chaves, seja bem-vindo também. O senhor está ligado diretamente com a mão na massa, como se costuma dizer, em todo este processo. Isto era esperado. Estes resultados eram esperados e não sei se quer acrescentar mais algum dado que seja relevante do estudo, mas era esperado esta baixa, de facto. Não, antes de mais, muito obrigado pelo convite para representar a Associação Nacional de Laboratórios. Nós tínhamos conhecimento, colaborámos de certa forma com a Apifarma, ajudando um pouco a Deloitte a concluir alguns números e a tirar algumas conclusões. Era esperado. Respondendo à sua pergunta, era esperado. Nós temos estado muito atentos àquilo que se tem vindo a passar no setor. Este estudo refere muito aquilo que acontece nos últimos 2, 3 anos. 2, 3 anos. Mas nós, a própria Associação Nacional de Laboratórios, também através de um estudo que encomendou mais ou menos nessa altura, tem concluído que nos últimos 4, e se nós olharmos esta quebra que se verifica agora e que é acentuada agora, para nós vai um bocadinho além. Pois, mas isso pode-se dizer que eu vou dizer um chavão, daqueles chavões que se usam para tudo. É da crise. É só da crise ou não é só da crise? E o que está aqui inerente é, de facto, a falta de uma reforma, se calhar, relacionada com o setor convencionado, principalmente.
Bom, não é só da crise. A crise veio, ao fim e ao cabo, aguçar a necessidade de fazer cortes, e aquilo que nós achamos é que, ainda que algumas medidas tenham sido tomadas por este Executivo, eram inevitáveis, e algumas delas envolveram a Associação Nacional de Laboratórios, os operadores, e houve vantagem nisso. Foi-nos imposto há 2 anos e o ano passado uma quebra de preços muito acentuada, e dizia eu ainda que algumas das medidas fossem inevitáveis. Aquilo que nós achamos é que se poderia ter feito um pouco mais a nível estrutural. E aquilo que sentimos na realidade é que está a ser feito mais à custa de quem tem menos de capacidade para responder. Ao fim e ao cabo, o setor das análises clínicas privado é muito dependente, no regime convencionado, é muito dependente de trabalhar em complementaridade e em colaboração, em parceria com o setor Estado. Portanto, quando temos um cliente de muito peso que nos impõe reduções de preços, e ainda assim os operadores precisam trabalhar. Não é? Em média foi cerca de 15%. Nos últimos 2 anos, sim, mas se nós recuarmos um bocadinho a 2007 e se virmos de 2007, 2008 para agora, nós temos uma quebra direta a nível de preço, controle de prescrição, que andará pelos 19%, associada a preço, devemos estar próximo dos 26%, 27% de quebra de preço das análises clínicas, e, portanto, quebra de vendas dos laboratórios de análises clínicas no setor privado. É difícil aos laboratórios convencionados, e é desses que estamos agora a falar, já vamos ver o resto, aguentarem-se no mercado desta maneira, Dr. Maria Antónia. Porque, de facto, não havendo aqui contrapartidas a esse nível, e os números são, de facto, impressionantes. Um dos números que a mim me impressionou foi, neste período, se terem feito menos 6 milhões de análises. 6 milhões de análises é muita análise. Nem todas essas análises eram necessárias. Estamos aqui a falar de quê, afinal? Estava tudo errado e agora é que está certo? Agora como é que é? Não se percebe muito bem qual é o enquadramento de todo este processo. Bom, temos que ter em conta que a realidade hoje e o modelo que existe atualmente, porque também houve centralização de muitos laboratórios, não é a mesma que existia mas isso aconteceu devido mesmo a estes problemas, não é? Quer dizer, os laboratórios foram-se juntando, sim, não é? foram-se juntando até para ultrapassar as dificuldades. O que acontece é que, vamos lá ver, poderia haver um excesso. Atenção que isto tudo também, a prescrição tem a ver com a prescrição do clínico, não é? E um clínico prescreve o que achar que é necessário para fazer um diagnóstico correto ou para avaliar se um tratamento está a ser eficaz ou não. É que, de facto, a capacidade instalada dos hospitais não estava a ser aproveitada e, portanto, era necessário aproveitar essa capacidade instalada e era capaz de dar resposta à população, portanto, havia condições para isso portanto, que se gastava muito com o setor convencionado, apesar dos preços serem baixos, como o Sr. disse, e, portanto, que era necessário diminuir tudo com base numa visão economicista. Portanto, o país não tem dinheiro e, portanto, é preciso apostarmos desta maneira. Poderá dar problemas à própria saúde das populações, porque é isso que, no fundo, que interessa, não é? Saber se, de facto, estas populações e as pessoas em geral vão ter aqui uma palavra negativa por parte dos próprios serviços de saúde e dos próprios clínicos, que não vão ter acesso a tudo aquilo que deveriam ter para fazerem, de facto, a análise da doença, das diferentes patologias. Repare, durante anos considerou-se que a saúde não tinha preço. Há uma crise que se agudiza e que nos diz, entre outras coisas que têm preço, que a saúde de facto tem preço e é um preço caro. E daí é importante que as pessoas tenham noção de quando lhes são prescritos exames, quando lhes são feitos exames complementares de diagnóstico, é necessário que as pessoas tenham uma noção real do que é que isso custa. Isso para não se incorrer em exageros. Claro. Há pouco falávamos, e a Dra. Antónia Nascimento com um ponto muito importante, algumas medidas que foram tomadas permitem por si só controlar o gasto. A prescrição eletrónica, etc. Quando se vai além, quando se entra, por exemplo, num clima, e temos vários exemplos neste momento a funcionar no país, em processo de internalização, tentando rentabilizar aquilo que é a dita capacidade instalada por parte do Estado, nós temos que considerar que aquilo que é a rede própria do SNS
falando explicitamente e concretamente no setor das análises clínicas, cobre cerca de 10% daquilo que cobra a rede do setor privado. Há muito pouco tempo foi feito um estudo, em maio de 2013, a entidade reguladora da saúde publicou um estudo onde nos dava conta de que 95% da população estaria a menos de 15 minutos de um laboratório ou posto de colheitas de laboratório. Os postos de colheitas são, inevitavelmente, extensões ao abrigo de licenciamento de um laboratório, portanto não são entidades autónomas, e 100% da população estaria a menos de 30 minutos. É impossível nós considerarmos que, com toda a internalização que queiramos fazer, negligenciando aquilo que é um regime que deve ser encarado com complementaridade. O Serviço Nacional de Saúde tem precisado ao longo dos últimos 30 anos e deve continuar a precisar, a nosso ver, e não pode negligenciar aquilo que é a rede privada instalada. A partir do momento em que a montante, e como eu já disse que foram medidas importantes, que a montante se controla a prescrição, que se tomam outro tipo de medidas do combate à fraude, que nós aplaudimos, nomeadamente a nível da criação de um centro de conferência de faturas. Estas medidas, por si só, trazem um controle ao financiador, ao pagador, neste caso, Estado, que nos faz questionar se será necessário ir mais além. Mas podemos até dar de barato, como se costuma dizer, que é necessário haver esse controle. O problema é até que ponto esse controle não toca depois, mais tarde, na própria vida e na própria saúde das pessoas. E isso é que poderá estar aqui em causa, não é? Toca no sentido em que nós sabemos, e há muitos estudos que o indicam, de que aquilo que é gasto em prevenção, aquilo que é gasto em rastreio, aquilo que é gasto em diagnóstico e em prognóstico, é, inevitavelmente, menos do que aquilo que vai ser gasto à frente se os médicos não puderem diagnosticar e tomar medidas. Repare, 60% a 70%, o próprio estudo diz isso, nós já temos outros estudos que nos dizem isso, cerca de 70% da decisão terapêutica e da abordagem do médico à doença é feita com base no diagnóstico in vitro, portanto, em análises clínicas. O vosso estudo, o Estudanzio da APIFarma vinha nesse sentido e dizia propriamente isso. E as pessoas não estavam satisfeitas com o sistema como estava. Portanto, houve aqui, de facto, as pessoas não ficam satisfeitas neste momento, doutora Maria Antónia. E daí eu volto a falar entre os 60% e 70% portanto, das decisões clínicas que são baseadas num diagnóstico, e daí o valor do diagnóstico nestas situações, mas atenção que este valor só há verdadeiro valor quando o diagnóstico é feito atempadamente, em tempo útil. Porque podemos fazer uma análise, mas se tivermos um resultado passado 10, 15 dias, não vale a pena, tem que ser de imediato. E isso, neste momento... Já está a acontecer, não é? Já não estão a cumprir os tempos. Temos que ter em atenção que, como estávamos a dizer, os equipamentos, por exemplo, que estão instalados a nível do Serviço Nacional de Saúde, em que continuamos, claro, a assegurar a manutenção através das nossas equipas, mas, como viu, houve redução também das equipas locais. E torna-se quase que insustentável continuar a realizar o mesmo nível de serviço nas condições atuais e em que não temos o pagamento do Estado. Já vamos. Todas essas questões vão ficar para a segunda parte do nosso programa. Já voltamos. Vamos, entretanto, sair daqui e vamos saber o que é que os portugueses pensam sobre o setor das análises clínicas. Ora, veja. Costuma ir ao médico e fazer check-ups anuais? Por acaso, não tenho muito esse hábito. Só mesmo quando é necessário, que vejo que tenho algum problema ou assim, é que costumo ir fazer análises clínicas. Ou, eventualmente, quando andava em desporto, fazia com mais frequência. Não tenho bem esse hábito. A empresa faculta-me um exame, acho que 2 em 2 anos, e é esse o único que faço neste momento. É raro, mas por acaso fui já este ano, em abril. Costuma fazer análises clínicas? Algumas vezes, sim. Na tentativa de controle, ver se eventualmente está tudo bem. De 2 em 2 anos, sensivelmente, sim. Acha que as análises clínicas deviam estar ao alcance de toda a população? Não só as análises clínicas, como outros cuidados de saúde. É o seguinte, por uma questão de prevenção, evitar complicações maiores e detecção de doenças mais cedo, atempadamente. A questão de saúde pública, de manter, pelo menos, ter algum conhecimento acerca daquilo que é a nossa condição física. E acha que as análises clínicas deviam ser passadas apenas por especialistas ou por todos os médicos? Por todos os médicos. Os especialistas é que sabem aquilo que é necessário, a informação que é necessária para fazer uma análise
ao seu paciente. E voltamos para o debate de hoje. Estamos a analisar a realidade das análises clínicas em Portugal, tendo por base um estudo sobre a caracterização do setor em Portugal. Ainda temos aqui muitas coisas para analisar, porque, de facto, este estudo dá-nos a capacidade, dá-nos a possibilidade de analisarmos aqui coisas que, se calhar, sem ele, eram mais difíceis e poderiam ficar pela rama. Uma das coisas tem a ver com o pessoal ligado, de facto, a este setor. Houve uma diminuição do número de pessoas ligadas ao setor, ou pelo menos cresceu muito menos, não é, doutora Maria Antónia? Houve uma diminuição. Houve mesmo uma diminuição. E, aliás, o valor do estudo, e que é salientado, está subestimado, porque não tem em conta empresas que faliram. Claro. E fusões de empresas que levam a uma diminuição de Portanto, eu tinha colaboradores. aqui que 700 pessoas, empregou 770 pessoas em 2013, menos 43 do que em 2011. Pois. Portanto, há aqui uma quebra. Há uma quebra, esta na parte da indústria propriamente dita, depois na parte também, também. Dos laboratórios também muito. houve. Mais, se calhar mais acentuada. Tem esses dados, doutor? O setor empregará neste momento cerca de 10 a 11 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de números um bocadinho diferentes. E a concentração, a falência, repare, o estudo fala, por exemplo, em números de laboratórios existentes em 2012. Este ano já não é esse o número de laboratórios que existe. Claro. É preciso também aqui ser cuidadoso há laboratórios que desaparecem da contagem simplesmente porque há fusão, há aquisições, há fenómenos de concentração. Claro. Esses fenómenos de concentração aparecem também um bocadinho em resultado das medidas que têm vindo a ser tomadas, porque há empresas que ficam assustadas e disponíveis para serem compradas, há grupos empresariais que têm, se considerarmos, enfim, empresas com maior dimensão, que têm vários laboratórios a operar e que, numa perspectiva de racionalização e de ganhos de eficiência, que aliás é legítimo em qualquer setor, acabam por fundir unidades de produção. E, inevitavelmente, essa concentração acaba por, muitas vezes, dar origem à saída de pessoas do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho. Portanto, esse aí é um problema que não é nada bom. Falámos há pouco, mas acabámos por não aprofundar bem a questão da entrega dos resultados a tempo, a demora excessiva que está a haver. Poderá não ser em todos os laboratórios, logicamente, mas alguns haverá que estão a entregar mais tarde do que aquilo que era habitual, digamos assim. Muitos têm a ver com a impossibilidade de compra de reagentes mesmo, e tudo isso também, de uma maneira transparente, está no estudo. É complicado, doutora, fazer-se frente a todo este processo. É complicado quando há vários fatores que todos eles incidem no mesmo ponto. Sei que me vai falar das dívidas, não é? É inevitável. As dívidas sim, porque as dívidas, o que acontece é que o nosso setor das análises clínicas não houve qualquer tipo de pagamento do Ministério da Saúde, nem em 2011, nem em 2012, nem em 2013. Portanto, o tempo de espera para receber é muito... Neste momento estamos com cerca de 550 dias de atraso de pagamento, praticamente um ano daquilo que é fornecido aos hospitais públicos. Claro. Portanto, os hospitais são pagos mais cedo, vocês são deixados para as clínicas, como se costuma dizer. Eu penso que aqui tem a ver também, vamos lá ver, o nosso mercado é um mercado mais pequeno, se assim se pode dizer, em relação, por exemplo, à indústria farmacêutica, sim, não é? Sim. Embora o valor acrescentado seja muito, mas o nosso mercado, e tem sido reduzido drasticamente. E eu não sei se a nível do Ministério da Saúde não há a ideia de que a prioridade tem que ser de pagar os grandes montantes e não se percebem, não há a preocupação de ver que há outros setores que são tão ou mais prejudicados por também não receberem. Em termos redondos, mais ou menos, qual é neste momento o montante da dívida, sabe? É à volta de 100 milhões. 100 milhões, é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. Quando o mercado é 230 milhões. Tem a grande fatia, claro. Eu aqui compete-me ser justo. Este será talvez o único ponto em que
o setor dos operadores, dos prestadores, portanto, que são, ao fim e ao cabo, clientes da indústria e dos laboratórios da indústria, para que depois possam utilizar os seus reagentes, os seus equipamentos para prestar serviço, a par com 2 ou 3 medidas de que lhe dei conta no início da nossa conversa, de que terão sido bem tomadas, a nosso ver. Sim. O pagamento a prestadores do setor convencionado sofreu melhorias que não devem ser... Eram quanto? Eram 900 dias? Passaram? Não, tem sido, curiosamente, nos últimos 2 anos tem melhorado e neste momento quer o Serviço Nacional de Saúde, quer enfim, o Serviço Nacional de Saúde e a ADSE, as ARS, digamos assim, as ARS, as Administrações Regionais de Saúde e a ADSE têm feito um esforço e têm conseguido manter os pagamentos relativamente atempados. Essa é uma característica Aí está em desacordo com a doutora Maria Antónia, mas pronto. Sim. Eu tenho esta consciência, penso que a doutora Maria Antónia também tem, no nosso setor, em relação à componente do nosso setor. Daí que, atenção, a dívida a indústria mais forte a nível da indústria é da parte pública do Serviço Nacional de Saúde. Mas deixe-me completar dizendo que isto é a nossa relação com as ARS e com a ADSE. Se pensarmos na nossa relação com os hospitais, e é isto que a indústria sente, porque também a relação da indústria com os laboratórios privados não tem nada a ver com a relação com o Estado. Os laboratórios privados fazem um esforço muitíssimo grande para honrar os seus compromissos. Se levarmos a questão para a relação dos laboratórios privados a trabalhar com os hospitais ou empresas do sistema de saúde, empresas privadas, na sua relação com os hospitais, aí às já vezes tem queixas, nem os 500 dias chegam para lhe dizer... Doutor, até porque tem de ser, porque quando se fala num desinvestimento até do próprio equipamento, alguma coisa está aqui em causa, não é? Quer dizer, deve-se passar de facto alguma coisa. Se as pessoas não investem, se sabem que poderiam fazer mais e têm feito, e era habitual, nós tínhamos noção de que de facto aquilo que era de ponta, equipamento de ponta, se estava na Europa, estava em Portugal também. Não sei se neste momento se passa a mesma coisa ou não, mas se calhar algumas coisas vão ficando para trás, como percebemos por aquilo que me disseram. Sim, o que acontece é que um Estado que não paga não pode exigir inovação. E é um pouco isso que está a acontecer, porque com um atraso de pagamento de 500 dias, como é que nós não temos capacidade para instalar aparelhos inovadores? Quer dizer, não digo que não haja inovação em Portugal, mas o nível não é aquele que seria desejado. Doutor, concorda? Bom, a nossa realidade, como lhe digo, está, enfim, em vértices diferentes. Há muitos pontos de convergência. A nível de laboratórios privados, nós estamos equipados, podemos equiparar-nos. Muitos laboratórios nacionais, pequenos, médios ou grandes, podem equiparar-se a nível nacional com aquilo que se faz lá fora. Os laboratórios em Portugal têm feito um investimento fortíssimo no âmbito da certificação, da formação. Continuam a fazer, mas continuam a fazê-lo à custa de um esforço financeiro em que é preciso tomar, muitas vezes, esta decisão. Mas porquê é que acha que o estudo diz que, de facto, aqui há um desinvestimento nos equipamentos? Ouça, porque, repare, a doutora Antónia Nascimento falará disso melhor do que eu, mas, repare, não pode, aquilo que ela disse tem toda a razão de ser, quer dizer, não se pode pedir investimento e inovação a uma indústria farmacêutica num país em que ela sente que tem constrangimentos financeiros enormes e, portanto, os laboratórios privados, na sua prática diária, vêm-se obrigados a fazê-lo por uma simples razão, porque acreditando de que a qualidade tem que imperar e acreditando que é essa qualidade que vai fazer com que aquilo que nós tanto defendemos de liberdade de escolha do utente tem que ter uma palavra a dizer, o utente sabe escolher, o utente está cada vez mais informado, o estudo também nos diz isso, não é? O utente está cada vez mais informado e, portanto, sabe perfeitamente separar o trigo do joio e sabe quando procura um laboratório que tem qualidade, na rapidez com que processa os seus resultados, na forma como aborda os resultados para que o seu médico faça o diagnóstico atempado e, portanto, os laboratórios sentem-se obrigados a fazer esse tipo de investimentos. Para além de que, do ponto de vista daquilo que é a legislação do nosso setor, nós estamos necessariamente obrigados a investimentos, quer em qualificação, em formação de recursos humanos, quer em investimento em sistemas de avaliação externa de qualidade, de certificação, que têm que ser feitos. E, portanto, ficamos muitas vezes entre a espada e a parede, ou se tomam medidas de eficiência e de redução de custos noutras matérias, como falámos há pouco na fusão de laboratórios, e avançamos com os investimentos que têm que ser feitos no ponto de vista da qualificação dos recursos e técnicos, ou então paramos e estagnamos. E isso não pode acontecer. Não é? Concorda?
Pensa que é isso, Concordo. que, olhando para outra parte do setor, concorda que isto está a ser feito e de facto há aqui um investimento mesmo dos próprios privados no sentido de não deixar que as coisas vão para ali abaixo? Sim, completamente. E penso, mas vamos ver, mesmo a nível do Serviço Nacional de Saúde, até agora nós temos tentado manter praticamente o mesmo nível do que o internacional. E mesmo internacionalmente. E, portanto, eu estou plenamente de acordo, porque em Portugal hoje fazem-se as análises com a mesma qualidade que se fazem noutro país da Europa. Claro. Agora, há um risco muito grande no futuro se o modelo continua como está até agora, porque pronto, os aparelhos começam, e eu estou aqui novamente a falar mais a nível dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, em que os equipamentos, quando têm uma vida, um tempo de vida de 4, 5 anos é uma coisa, quando começam a ter um tempo mais prolongado é diferente. É diferente. Ainda tempo para analisarmos uma outra questão que eu acho que é importante e que diz respeito ao preço unitário das análises. Já aqui falámos por alto nelas, mas eu ainda gostava de voltar a ela. Aquilo que eu li foi que o preço unitário das análises clínicas reduziu os tais 15% que tinha falado entre 2010 e 2012, e os encargos do SNS com o setor convencionado, no mesmo período, decresceram 39 milhões. 39 milhões. Estes números significam o quê? Com o setor convencionado a descida é superior. É superior? A descida é superior. Nós, enfim, é quase fazer uma caricatura quando olhamos para um orçamento do Estado de cerca de 8 mil milhões de euros. Quando pensamos que o setor convencionado representará nesta área cerca de 4% deste orçamento, quando nós vemos que naquilo que está previsto para 2014, e portanto estamos aqui a antecipar um bocadinho o futuro, aquilo que está previsto para 2014 é uma redução de cerca de 3%, 230 ou 240 milhões de euros, faz-nos pensar que medidas é que foram tomadas nos últimos anos para um setor que tem um peso que tinha no ano em que nós nos lembramos dele ter maior peso, 2007, 399 milhões de euros, depois disso tem vindo a crescer, como é que um setor que só representa 4% daquele bolo dos 8 mil milhões pode ter reconhecido medidas que lhe fizeram perder 30% praticamente do seu valor? Quer dizer, é fazer muitas intervenções, como dissemos no início, num setor que não representa assim tanto e que é muito importante do ponto de vista do diagnóstico, clínico, quando aquilo que nos parece, e uma vez que tive o cuidado de dizer que algumas medidas foram tomadas, parece-nos de uma forma inteligente, é importante também dizer aqui que claramente está a faltar a capacidade de uma reforma estrutural, porque se em 8 mil milhões tirarmos estas, fica muita coisa para fazer, em muitas áreas que serão todas elas muito sensíveis. Nós temos profissionais muito bons no Serviço Nacional de Saúde, público e privado, e portanto entendemos que é muito difícil fazer medidas nessas áreas, mas é preciso ir um bocadinho mais além e um bocadinho intervir de uma forma mais estrutural, porque senão será sempre o mesmo a pagar e parece-nos que está a ser nos últimos anos sempre este setor com menos bem defendido a sofrer as consequências. De facto, é preciso uma reforma no setor das análises também. Não só das análises, se calhar, mas também das análises nesse setor. Tem que haver reformas, mas que sejam fundamentadas em estudos credíveis. Este estudo pode servir para isso, não é? Pode servir para isso, mas tem que haver aqui, para já, uma vontade política na mudança, em mudar, em ter os tais estudos e, sobretudo, avaliar os impactos das ações que vão ser implementadas, porque eu penso que hoje o que se passa muito é que há muitos despachos que saem, muitos decretos, mas depois não se avalia qual é o impacto que vai ter no doente. Que isto vai ter no doente. E isso é o mais importante. E na saúde. Claro. Tanto a curto como médio e longo prazo. Que eu dizia o Dr. Joaquim Chaves, de facto, se calhar os gastos exagerados agora vão dar mau resultado e vamos gastar mais à posteriori. A Associação Nacional de Laboratórios promoveu um estudo há cerca de 3 anos, que foi muito trabalhado, muito tido em conta e que nos mostrava
e quando estamos aqui a pensar no público versus privado, onde é que é mais barato realizar as análises, focando-nos neste tema, que nos mostrava claramente que as análises feitas no setor privado seriam 23% mais baratas do que feitas no setor público. O que nos leva a concluir que nós temos que ser tidos em conta, porque se estamos a tratar de não confrontar um setor, não aniquilar um tecido empresarial importante, próximo das populações, com uma capilaridade, uma proximidade às populações muito grandes, aquilo que a ANL recentemente propôs, nomeadamente à tutela, à CSS, foi, se há dúvidas sobre um estudo que foi feito há 3 anos, vamos cofinanciar em conjunto e vamos trabalhar em conjunto num estudo que nos permita tirar conclusões e perceber, de facto, onde é que sai mais barato fazer. Até porque não há outra hipótese, porque o Estado vai ter de continuar a contar com o setor privado, quer não tenha, quer não tenha, é 1 para 10. Portanto, aí não há como. Portanto, ou se dá bom trabalho, ou vocês continuam a fazer um bom trabalho, credível, como deve ser, sério, honesto, de ponta, digamos assim, ou então as coisas podem começar a piorar e não ser isso que vocês podem prestar. E isso os doentes não querem, de certeza. Muito obrigada aos dois por terem acompanhado neste especial Saúde. Até para a semana.